Olá, tudo bem? Sou Minoru Ueda. No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre sinais da vida. Fica tranquilo. Sinais que acontecem no dia a dia, que se nós estivermos presente, se nós estivermos realmente atento, na atenção plena, que a gente conversa bastante nos nossos programas de treinamento das liderança positiva, estar presente com a sua escutativa, com a sua visão, estar presente e ter principalmente objetivos que possam relacionar com o seu próprio crescimento é muito legal. Vamos lá, ó, isso aconteceu, pessoal. Sabe aquelas coisas de coincidência? Eu gosto muito da definição de sincronicidade de Jung, né? Que onde existe uma conexão entre um evento externo e um sentimento, um pensamento e um desejo interno de uma. Então, vou te explicar. Eu, durante esses dias, eu tenho conversei com a minha esposa, conversei com a minha filha. Eu falei assim, eu tenho que retornar lá para a biblioteca onde eu estudei bastante, né? Lá na universidade, para ver se eu reencontro, né, de repente, uma das as amigas bibliotecárias que me ajudavam muito a pesquisar, até falar, olha, determinado livro está emprestado, mas a devolução está nesse dia e tudo isso. Sabe, coisas assim de pessoas que fazem o que gostam e também gostam do que fazem, as minhas amigas bibliotecárias. Mas eu não sabia se ainda elas estavam lá, se tinham aposentados, tudo isso. Então eu comentei com a minha esposa e até comentei assim, falei assim, olha, o dia que eu for para a biblioteca, eu vou junto com a minha filha, porque ela agora está estudando nessa universidade, não nesse instituto, não nessa unidade, mas em outro curso, mas eu vou com ela, vou mostrar, inclusive como eu preciso, estou direcionando também outros estudos e tudo isso, e lá tem uma biblioteca fantástica, né? Eu vou com ela e para que ela também possa também conhecer os livros, então é uma forma, né, de interagir e de repente ela também cada vez ser estimulada ao sabor dos livros, tudo isso. Bom, vamos lá. Aí foi naquela semana, esse final de semana, pessoal, né? Esse final de semana eu fui, a gente estava numa correria, fui na rotisseria, estava lá aguardando a minha encomenda, chega uma jovem senhora, ela falou assim, você não estudou lá na universidade? Assim, eu falei, nossa, é você! E era justamente a profissional que eu queria reencontrar, porque a minha filha era pequena e foi muito bacana. Naquele momento, eu fui buscá-la na escola e ela estava, acho que na educação infantil, bom, primeiro ou segundo ano, primário, fundamental 1, né? E no caminho, né, do retorno, eu falei, bom, como eu tenho que devolver, pegar alguns livros, eu vou com ela. E eu encontrei com essa bibliotecária e ela estava fazendo a conservação de alguns livros. Eu achei interessante, porque ela estava de luva, tudo isso, e eu pedi licença para apresentar a minha filha, e a minha filha ficou assim, nossa, conservando os livros, né? Parecia uma instrumentadora cirúrgica lá, enfim. Aí foi bacana e ficou na memória da minha filha esse processo. Ela falou, nossa, eles cuidam dos livros, né? E foi muito bacana esse processo. E eu encontrei essa minha amiga, essa bibliotecária, nessa rotisseria. E eu falei, nossa, eu falei de você, tudo isso. E eu falei, eu estou até planejando com a minha filha, se você, não sabia se você e as outras amigas estavam aposentadas. Eu falei, olha, nós éramos em 4, a única que continua são elas que resolveram aposentar. E foi até bom, porque essas pessoas se aposentaram, como já faz tempo, né? Já fazem 5, 6 anos que elas se aposentaram. Eu continuo trabalhando, porque realmente eu tenho paixão pela que eu faço. E aí, eu falei, nossa, isso é muito bacana, porque quando a gente fala e está divulgando, e a gente tem estudado muito, tem trabalhado muito nas organizações a questão do Ikigai, né? Ikigai, sentido da vida, o sentido da vida impacta na nossa qualidade de vida. Claro, lógico, né, Ueda? Porque o estudo do Ken Moji, lá do neurocientista, que escreveu o livro Ikigai, quando ele estudou o comportamento das pessoas centenárias lá da ilha de Okinawa. E um dos comportamentos muito legais que o Ken Moji observou,
que era uma questão de descobrir a alegria nas pequenas coisas. Eu até peguei uma colinha aqui, né? São 5 passos. Eu vou compartilhar com você os 5 passos que o Kenmoji trabalha do Ikigai, e fazendo essa ponte com essa minha amiga que eu encontrei lá na rotisseria. Por que isso é importante? Porque quando eu tenho conversado muito principalmente nas reuniões de alinhamento, dos programas de palestras sobre Ikigai e o Flow é quando você tem o processo do engajamento, é o fluxo, né? É um estudo do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi. Isso é muito legal. Porque isso tem a ver com Ikigai e tem a ver com essa minha amiga. Quando você tem a união das competências com os desafios. Essa bibliotecária, não eram todas que tinham a competência para, nos primeiros instantes, porque tem todos os profissionais que fazem a conservação do livro, mas ela falou, né, grau 1, grau 2, grau 3, ela era uma das poucas profissionais que tinha essa competência de cuidar dos livros. Então, quando você tem ela descobria a alegria das pequenas coisas e ela trabalhava, e aqui a ponte é muito legal, estava uma fila, né, a gente ficou conversando e eu falei, não, eu lembrei desse momento que você fazia o trabalho de conservação, quando você, né, porque ela ficava numa celinha, a gente passava e eu sempre via ela cuidando do livro, como se fosse um bebê, né? Sabe quando eu tenho muito contato também com as minhas amigas, meus amigos enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais da área da saúde, quando eles trazem o bebê assim, né, então, uma obra de arte, né, uma obra de arte. Então, quando você tem um processo do flow, o desafio, o equilíbrio entre desafio e as suas competências. Então, isso também impacta no seu processo de você buscar o seu Ikigai, que é o que você ama, o equilíbrio, né, entre o que você ama fazer, o que você faz bem feito, que são seus pontos fortes, e nesse conjunto você é remunerado com isso e faz um bem para a sociedade, isso faz bem para as pessoas ao seu redor. Vamos buscar minha amiga bibliotecária? Ela ama o que faz, ela ama ler, ela falou que desde pequeno ela vem de uma família muito humilde, então as bibliotecas públicas sempre foi o contato e às vezes as bibliotecas ficam muito distantes, as bibliotecas das escolas na época, eu não sei como que está, mas ainda provavelmente deve ter várias questões precárias, mas hoje a gente tem muitos livros já na forma de e-book e tudo isso. Ela ama o que faz, ela cada vez mais desenvolveu seus pontos fortes, então tudo que era curso, ela falou, eu fazia. Eu tinha que fazer, às vezes era final de semana, os cursos eu ia fazer, era presencial, muitos dos meus amigos, muitos falavam, você é boba, eu fiz isso, me alimenta até hoje, por isso que eu continuo na universidade. Ela falou que ela ministra aulas, olha que bacana, que bonito, ela ministra aulas ainda para outras pessoas que trabalham nas bibliotecas de como conservar, de tudo isso, então isso gerou um processo de harmonia e sustentabilidade, um dos passos do Kenmoji, do processo do Ikigai, né? Então, vamos lá. Descobrir a alegria nas pequenas coisas. Primeiro passo. Busque harmonia e sustentabilidade. Busque harmonia e sustentabilidade é o flow. Quando você observa, né, a harmonia entre seus pontos fortes, né, entre as suas habilidades e o que vai acontecendo ao seu redor, os seus desafios, isso vai buscando o processo do fluir, da fluência. Mas, Ueda, como que eu sei que é um indicador de flow? Quando você nem está apático e nem você está ansioso. Calma. Por que isso é importante no nosso dia a dia, nesse nosso passo aqui, que a gente está refletindo sobre da importância da nossa jornada e do nosso dia a dia, o que é importante, por que o propósito e o engajamento é muito bacana. Essa minha amiga, que trabalha na biblioteca, ela sempre foi um propósito de deixar, ela sempre falava, olha, o que eu puder facilitar para os professores e para os alunos, né, o conhecimento aqui, ela não falava o conhecimento, ela falava, olha, o que eu puder facilitar para as pessoas, né, terem contato com os livros que são nosso produto aqui, nosso serviço, eu vou deixar. Então ela buscava harmonia e sustentabilidade. Terceiro, liberte-se aqui
o Kenmoji ele fala liberte-se, mas eu gosto muito do processo quando ele fala no livro do liberte-se de estar plenamente naquele momento. E só estou presente naquele momento quando eu estou escutando a outra pessoa, quando eu estou realmente presente com a outra pessoa. E aqui eu trago a conexão com a empatia. Então, eu só consigo me libertar, né, da minha biografia. Esse termo biografia é do livro do Stephen Covey, no livro 7 Hábitos. Ele fala assim: eu consigo estar presente e gerar crédito. Ele fala do processo de você ampliar o seu espaço de confiança quando você deixa de lado a sua autobiografia, ou seja, as suas necessidades, seus sentimentos, e estar presente para outra pessoa. Então, quando o Kenmoji fala, olha, liberte-se, né, do passado, vire a página realmente e esteja presente para o processo do Ikigai. Aqui, um outro passo é comece pequeno. Comece pequeno. Aqui é bacana, porque em várias devolutivas do DISC, o DISC é uma ferramenta de perfil comportamental que a gente trabalha, que foi a origem de todo o trabalho do perfil comportamental, foi do Marston, lá na década de 30, 40, quando ele publicou o livro As Emoções das Pessoas Normais, né? Muito bacana, sugestivo o título. Depois os especialistas desenvolveram em 4 perfis comportamentais, principais perfis comportamentais, quando as pessoas estão com aquele comportamento dominante, influente, conformidade ou cautela e segurança e estabilidade. Eu mudei aqui, ó, DISC, né? Dominante, I de influente, S de estabilidade ou segurança e C de conformidade ou cautela, né? Esse perfil comportamental, quando você está presente, então. E quando você tem esse aspecto de velocidade do tempo, né? Porque eu falei assim, comece pequeno. Nas nossas devolutivas, às vezes, quando tem um perfil comportamental do D de dominante e do I do influente, elas querem os resultados com muita velocidade, né? Todos queremos, mas principalmente a velocidade desses perfis comportamentais. Então, você conhecer os perfis comportamentais, o seu perfil comportamental é importante para você falar, peraí, no Ikigai fala que a gente precisa começar pequeno. Puxa vida, então começar pequeno é observar também se eu tenho as competências necessárias, se eu tenho as habilidades necessárias, como é que tá difícil, né? Necessárias, e acima de tudo, você visualizar, e aqui é legal, descobrir a alegria das pequenas coisas. Descobrir, né, dentro do Kenmoji aqui, é descobrir que as pequenas coisas que estão acontecendo ao seu redor, você tem que festejar. Por isso que, por conta disso, nas organizações, a gente sempre fala para os líderes, olha, festeja as pequenas vitórias, e uma das melhores maneiras de você trabalhar isso é desenvolver o feedback de reconhecimento com as outras pessoas e trabalhar o seu processo de autoempatia para também se reconhecer, para se autovalorizar, para também descobrir a sua autoeficácia, né? O quanto que é importante os seus pontos fortes no seu dia a dia. E um outro passo, o 5º passo, é estar aqui e agora. Vamos lá, vamos só repassar. Ó. Comece pequeno, então os pilares ou os passos compartilhados do Dr. Kenmoji no livro Ikigai, né? Ele é neurocientista. Primeiro, comece pequeno. Segundo, liberte-se do passado, liberte-se da sua autobiografia. Terceiro, busque harmonia e sustentabilidade, equilibre o seu processo para atingir o flow, ou seja, observe seus pontos fortes, os desafios que estão ao seu redor, e invista em você. Quarto passo, descubra a alegria das pequenas coisas, agradeça. Aqui, Kenmoji, ele fala da questão da gratidão. Naquele momento, a gratidão, agradeça as pequenas coisas. Quando o Kenmoji fez os seus estudos com os habitantes da ilha de Okinawa,
ele pesquisou, ele destaca pelo menos 3 pessoas, um professor, mestre em karatê, né, em artes marciais, um senhor, todos eles com mais de 100 anos, um pescador de 100 anos, que pelo menos a família de pescador, ele foi e é pescador, ele 3 vezes por semana ainda ele saía, né, juntamente com a sua família, ou as pessoas que lá trabalhavam, e uma senhora que tataravó, que ela sentia o processo do Ikigai todas as vezes que ela cuidava da sua tataraneta. Então, o professor de karatê, do dojo, que ele falava que era onde ele sentia o que ele amava, fazia as coisas, o pescador, onde ele desenvolvia seus pontos fortes, né? Ele sentia os seus pontos fortes, e era a questão da remuneração emocional da senhora que cuidava do seu tataraneto, da sua tataraneta, e deixava um legado, todos eles deixavam um legado para a sociedade, para as pessoas, para a sua família. São os 5 passos. E conversando com essa minha amiga bibliotecária foi muito legal, porque ela falou assim, eu continuo estudando, eu continuo trabalhando, eu continuo sentindo a alegria, né, muito legal essa frase, dar sobrevida a essa obra de arte, a esse conhecimento. E aqui, então eu falei, né, que eu estava relendo esse livro, é um livro, né, são vários cadernos que eu anoto, esse aqui é um caderno, esse aqui é outro caderno, que eu vou anotando reflexões, e hoje eu estou fazendo essas conexões aqui. Eu tinha um aluno, na verdade não foi aluno, eu estava participando de um curso que era relacionado à neurociência, a questão do cérebro lá, e tinha um dos participantes que falou assim, Ueda, eu vou sequestrar o seu caderno e vou pedir um resgate, porque tem muita sabedoria aí no livro, no caderno. E tem mesmo, sabedoria de outros escritores, outros pensadores. E eu anotei em um dos estudos, um dos livros, que não é meu, e eu peço licença e peço perdão para a pessoa que escreveu, porque eu não anotei de quem era, mas não é minha, mas a reflexão é muito bacana sobre o conhecimento. E eu creio que eu quero render agradecimento a muitos e muitas profissionais, professores, mestres que estão aqui no YouTube compartilhando conhecimento. Então, compartilha também, vai compartilhando, se você achar interessante compartilhar esse conhecimento com seus amigos e com as suas amigas. Conhecimento é como riqueza, o seu destino é o uso. Compartilhar conhecimento, lembre-se, conhecimento só é nosso quando utilizado. Guardai-vos da avareza mental e expressar em ação aquilo que aprendestes. Vamos refletir. Conhecimento é como a riqueza, o seu destino é o uso. Então a gente tem que compartilhar. Compartilhar conhecimento, lembre-se, conhecimento só é nosso quando utilizado. Guardai-vos da avareza mental e a expressar em ação aquilo que aprendestes. Eu participo de um clube de leitura de livros do professor Elton Luiz. Foi muito bacana, porque um dos últimos livros que nós lemos foi o Não Desperdice a Sua Vida, esse livro aqui, do Anselm Grün. E o Anselm Grün é um monge alemão, que ele fala sobre input e output. Então, input é o que a gente adquire de conhecimento, de informação, mas a gente tem que ter o output, né? A gente tem que compartilhar conhecimento, porque senão a gente se torna um obeso mental. A obesidade mental faz mal, né? Isso vai gerando, né? O Ministério da Saúde adverte de obesidade mental. Então, o compartilhar conhecimento, compartilhe o seu conhecimento, deixe o seu comentário para que a gente possa cada vez mais tornar conhecimento em ação.